Padrões gráficos com uma leitura avançada de Wyckoff, onde já se viu isso? É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje de forma objetiva e muito simples. É bom lembrar também que estamos quase chegando à marca de 5.000 inscritos e queria agradecer muito a vocês que estão fazendo parte dessa família e crescendo a cada dia com muito conhecimento valioso de mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para evoluir muito e já chega marretando o seu dedo no like, pois esse é mais um conteúdo que vai te agregar muito valor. Bora pro gráfico. Aqui eu deixei separado algumas variações de padrões gráficos que a gente tem no mercado, as estruturas conhecidas dentro da análise gráfica. Aqui, por exemplo, é uma estrutura conhecida por cunha. Isso aqui, uma cunha de reversão de mercado. Deixa eu pôr ela um pouco maior. Essa aqui é uma estrutura de deriva, é quando o mercado também é uma estrutura de reversão, quando ele vai derivando de forma paralela. Essa aqui também é uma estrutura de cunha, tá? Só que agora do movimento já da queda, né, para reverter para o movimento de alta. E aqui é uma estrutura de bandeira. Eu deixei alguns tipos de variações aqui para você ver que de fato o Wyckoff é aplicado em cada uma delas de forma excelente. E muitas das vezes você que está utilizando esse padrão ou você que não conhece, alguém da análise gráfica que esteja aplicando e vê por que algumas vezes dá certo e outras não sabe que tem um Wyckoff por trás das vezes que ela se faz eficiente. De fato, as operações que trazem uma grande lucratividade teve o Wyckoff aplicado, pois o Wyckoff trabalha sobre as manipulações e há vários contextos que você pode implementar nesses padrões gráficos para de fato você ter uma precisão, ter uma compreensão, uma lucratividade muito maior nos seus trades. Por exemplo, essa estrutura de cunha é quando o mercado vem trabalhando no movimento de impulsão, ele vem a favor do seu movimento e começa a perder os seus impulsos, começa a demonstrar uma fraqueza, perder as suas impulsões que estavam de tamanho X, começa a ter um tamanho menor. Então, x/2, x/3, ela vai tendo uma proporção de tamanho cada vez menor. Isso é o afunilamento. Isso está demonstrando fraqueza das impulsões de alta. Mas o Wyckoff vem implementando, demonstrando cada característica desse movimento e não somente isso, também suas fases. Então, se eu for implementar aqui uma leitura de Wyckoff, eu reconheço que aqui é um ponto de parada de oferta preliminar, né? Um preliminar supply, aqui o seu buying climax, né? O seu clímax comprador. E a gente tem de fato o Wyckoff sendo aplicado aqui na sua estrutura. O Wyckoff por completo, tendo todas as suas fases, seus movimentos. Aqui a primeira manipulação dentro dessa estrutura de distribuição de Wyckoff, para depois ele de fato trabalhar a sua última manipulação do Up Thrust After Distribution, que é o último movimento ali de manipulação, e você pode visualizar que a cunha ela se alinha exatamente a esse tipo de movimento. Depois que ele rola esse o TED daqui, a gente vem realizar um movimento, muitas das vezes inversão de fluxo, de confirmação da perda dessa estrutura, né, da cunha, é onde muitos da análise gráfica básica já realizam uma operação de venda aqui e tal, é o quando o preço confirma uma inversão e depois a gente tem também esse LPSY, que também é um gatilho de uma configuração, se tornando assim uma estrutura de distribuição de Wyckoff exatamente dessa forma. Você pode visualizar que as características são exatamente iguais, porém aqui numa estrutura exemplo de cunha, tá? Então a gente realiza esse movimento, muitas vezes ele vai deixar a liquidez aqui e essa liquidez presente no T vai servir de ponto de reteste depois do movimento de LPSY, gerando uma oportunidade vendedora nesse ponto para você trabalhar um grande movimento de queda. Então esse é um exemplo de uma estrutura, um diagrama de manipulação de Wyckoff numa aplicação de um simples exemplo de um padrão de cunha. Agora, quando a gente vem, por exemplo, da cunha, só que no movimento de queda, a gente já muda. Aqui é um exemplo de distribuição, aqui a gente muda para um exemplo de acumulação. Então, o ativo ele vem simplesmente trabalhando suas características, que a gente tem uma das suas variações de uma acumulação de Wyckoff, de uma variação mais simples. A gente vem trabalhando aqui, de fato, as suas características e isso gera para gente um movimento de cunha acumulativa, tá? Então, aqui a gente tem mais algumas características e aqui a última manipulação de fato, que é normalmente o spring, o shakeout ali do movimento, para a gente trabalhar o movimento de reversão. E aí isso daqui é uma característica nada mais do que de uma característica de acumulação de Wyckoff numa estrutura mais simples. Então, formando assim uma estrutura de acumulação, o preço vem numa tendência, ele começa a trabalhar esse diagrama, de fato trabalha o seu último movimento, você projeta o SC quando tem um STS-OW, a partir deles você consegue reconhecer a base de fundo da sua última manipulação para de fato
fato vir uma reversão do mercado, e aí é quando essa cunha ela se torna bem eficiente e muito lucrativa, tornando uma característica exatamente como ilustrado. Aqui é uma característica também de uma variação de distribuição. A gente vem trabalhando agora num padrão de deriva, então ele vai trabalhando suas características, só que aqui ele vai simplesmente trabalhando o seu, aqui já vai direto para o T, pode ocorrer o ST aqui um pouco antes, tá? Se ele ocorrer um topinho aqui um pouco antes, pode ocorrer o ST, e aqui ele simplesmente realiza o TED, depois realiza o LPSY. Aqui em uma estrutura de deriva, a gente tem uma característica de distribuição de Wyckoff para de fato vir trabalhar o movimento de queda. E aqui são exemplos de bandeiras também, só que esses exemplos daqui são numa configuração de reacumulação nesse caso. Então é um diagrama de continuidade, e eu particularmente é um dos meus preferidos. O ativo ele vem trabalhando uma tendência, e aí ele de fato normalmente constrói uma base de demanda aqui. Muitas vezes a gente contextualiza uma order block, uma região ali de fato de interesse, uma faixa de concentração de volume, e alinha a projeção desse movimento dessa bandeira a partir dos seus fundos. A gente consegue reconhecer zonas de demanda, mas além disso, somente da estrutura de bandeira não basta. Ela, para ser eficiente aqui, vai apresentar algumas características que vai trazer uma compreensão, uma lucratividade, uma precisão melhor nas nossas operações. Não é que se você usar uma simples bandeira não vai dar certo, mas se você confluenciar essa sua operação, você pode ter certeza que as probabilidades de ganho e grande lucratividade suas serão muito maiores. Então o ativo trabalha aqui o seu primeiro ponto de parada intermediário, trabalha aqui o seu BC, trabalha aqui o seu Automatic Reaction, trabalha aqui o seu secundário teste, normalmente ST aqui da fase B também. E aqui ele começa a construir de fato muita a liquidez, de fato o movimento. Se ele vier aqui abaixo o SOW, se vier aqui nesse movimento aqui, no caso já é o shakeout, o movimento ali de reacumulação para trabalhar um movimento de alta, e aqui ocorreu o LPS. E muitas vezes vai contextualizar, como eu falei com vocês, a projeção desses topos aqui a partir do último fundo, uma região ali de interesse, uma região de demanda, para de fato vir trabalhando uma movimentação de alta. Mas calma, se para você a parte teórica aqui não basta, e às vezes você fica um pouco confuso, eu realizei uma operação exatamente no mini índice anteontem, na quinta-feira, utilizando essa técnica, e vou te mostrar agora. Bom, olha aqui na prática, você não pode olhar somente para a lucratividade que eu tive nesse trade cravando a mínima do movimento, como você pode conferir aqui, pois isso não vai mudar a sua vida, muda somente a minha, o meu bolso. Você precisa entender a técnica, o conhecimento que eu utilizei para você aplicar aí também, e também aumentar a sua lucratividade e seus resultados no mercado. Então bora pro gráfico. Aqui você pode visualizar que o ativo vinha trabalhando a projeção dos topos a partir do último fundo, exatamente como te expliquei agora na parte teórica. Aqui a gente tinha também uma região de order block, utilizei alguns outros contextos, como breaker block aqui, que a gente tinha uma faixa de view up do preço que estava passando por aqui, mas a base de fato dessa operação teve o contexto de uma reacumulação de Wyckoff. Se você for visualizar aqui, o ativo trabalhou exatamente o seu PSY, trabalhou aqui o seu BC, trabalhou aqui o seu AR, e Zé, mas isso daí é confuso para mim. Isso aqui é o conhecimento de Wyckoff, tá? E se você simplesmente, de fato, entender que isso daqui, que é um exemplo de uma reacumulação de Wyckoff, você entende que nenhuma dessas letras que eu tô botando no gráfico, ela está aleatória. Cada um tem um comportamento específico que vai gerar, de fato, essa movimentação. Aqui, o movimento de possível shakeout, o ativo tinha criado liquidez não só na base desse fundo, mas também na base desses fundos assim criados. Então, isso aqui era uma base de liquidez onde o varejo, a análise gráfica estava comprando nesse ponto de suporte, comprando nesse ponto da linha de tendência ou nesse suporte, e aí os stop loss deles ficam abaixo desses fundos. Então, quando o preço bateu nessa região, eu executei minha operação de compra para ele cravar exatamente aqui para trabalhar o seu movimento de alta, vindo trabalhar a tendência de fato, a reacumulação, dando continuidade ao seu fluxo. Foi o que o ativo fez posteriormente, trabalhando uma alta de mais de 600, 700 pontos, uma alta aí de mais de 10 vezes o seu risco, trabalhando essa ótima característica. E esse tipo de contexto, ele não é aplicável só em uma forma de bandeira, também pode ser uma cunha também de continuidade característica. Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora no Ethereum, que eu compartilhei também de forma antecipada, só que no exemplo de baixa. Se a gente for aqui pro ativo do Ethereum, a gente confere exatamente o movimento de redistribuição, porque agora é do movimento de queda. Ele trabalhou aqui cada característica da sua variação de uma redistribuição, porém se você for visualizar em uma estrutura, em um padrão de cunha de continuidade para vir a movimentação de queda. Trabalhou o seu T, capturando liquidez, manipulando a primeira, e depois
depois manipulando a última, realizando seu TED, projetando o AR a partir do UT e depois ele vindo trabalhar de fato a sua característica de LPSY, que é o reteste do diagrama para vir trabalhar a tendência, renovar principalmente os seus fundos aqui que tinha bastante liquidez. Então, de fato, mais um trade, uma configuração extremamente lucrativa utilizando os conhecimentos de Wyckoff. Você pode ver aqui que o ativo do Ethereum caiu mais de 15%. E lembrando que todas essas técnicas que eu aplico e ensino para vocês não funcionam só no mercado de criptomoeda ou só no mercado do mini índice. Ele funciona em qualquer tipo de ativo e gráfico. Eu mostro isso para vocês diariamente nas lives que eu faço aqui semanalmente analisando para vocês o mercado aqui no canal. Se você não é inscrito, você aqui só tem a ganhar e você vai ajudar a gente a bater ainda a meta de 5 mil inscritos, que estamos bem perto. Galera, todo esse conhecimento ele tem uma variedade, ele tem uma profundidade, mas só de eu ter compartilhado e vindo a trazer esse conteúdo aqui para vocês, tenho certeza que clareou sua visão, já deu uma mudada, já deu você, já viu às vezes um horizonte que você não enxergava, que é a possibilidade, as características, as confluências. E o mercado é isso, galera. O mercado é você entender que quanto mais conhecimento você tem, mas o conhecimento não é você ter vários tipos de estratégia, é o conhecimento de fato objetivo de mercado. Você entende que você consegue confluenciar e saber em qual tipo de cenário cada um você vai trabalhar a determinada ferramenta. Eu costumo fazer uma analogia disso, que vamos supor que você chame um técnico para, sei lá, consertar o seu chuveiro ou consertar, sei lá, alguma coisa. Ele vai simplesmente chegar com um conhecimento e as ferramentas. Com base nas ferramentas, ele vai tentar testar ali qual que vai encaixar e solucionar o seu problema. Talvez ele precise de uma ferramenta do volume, uma ferramenta de Wyckoff, uma ferramenta de padrões, alguma em cada tipo de cenário do mercado. Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue interpretar com facilidade o que o gráfico está fazendo e, consequentemente, melhorar seus resultados. Então, se você quer aprender todos esses conhecimentos, evoluir aqui, se inscreve no canal, acompanha todos os conteúdos, lives que eu posto aqui, que são vários e tenho certeza que vai te agregar e mudar totalmente a sua visão de mercado e operar a favor da minoria, a favor dos institucionais, dos grandes players, ou como o próprio Wyckoff diz, homem composto. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu queria saber de fato o seu feedback, o seu comentário, ele é muito importante para eu saber o tipo de conteúdo que vocês gostam e querem que eu traga aqui, até porque muitas das vezes falta criatividade para eu trazer. Então deixa aí nos comentários uma sugestão, quem sabe pode ser o próximo vídeo. Se inscreve no canal e tamo junto.